Olá, eu sou o João Teste Neto, estudante do curso de graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, e venho apresentar para vocês o projeto de pesquisa Barreiras, Urbanização no Encruzilhada do Sertão, orientado pelo professor doutor Pedro Paulo Palazzo. Introdução. A pesquisa retrata o processo de urbanização e ocupação do território de Barreiras e seu entorno desde o século XIX até os dias atuais, por meio de fotografias, mapas históricos e de relatos colhidos entre a população. As fontes estudadas mostram como as atividades econômicas no meio rodoviário, fluvial e agrícola influenciaram na urbanização tardia, na mudança de centralidade urbana e no território do oeste baiano. O estudo se inicia com a interiorização do Brasil causada pelas descobertas das minas de ouro em Minas Gerais e criação de gado em Goiás, utilizando, portanto, a Estrada Real no século XVIII, que vai sendo implementada e melhorada ao longo dos anos. A Estrada Real ligava-se à bacia do Rio São Francisco, mas que só no final do século XIX ocorreu uma dinamização econômica da bacia fluvial, ligando-se a outras cidades da Bahia através de seus afluentes. A metodologia. A primeira etapa foi organizar a produção historiográfica sobre a formação territorial interiorana luso-brasileira, voltando-se para a antiga Estrada Real da Bahia até a bacia fluvial do Rio São Francisco. A segunda etapa foi a compilação e catalogação da documentação iconográfica, cartográfica e escrita sobre a formação do núcleo urbano de Barreiras. E a última etapa foi registrar os relatos de Juarez Santos, Inês Pita e Nelly Teste, junto com a iconografia, tanto sobre a formação urbana quanto sobre o crescimento e consolidação do centro histórico. A síntese da pesquisa constituiu em comparar o estudo morfológico do traçado urbanístico e territorial de Barreiras e sua região com os registros visuais e orais que recontam o processo de consolidação desse espaço. Os resultados. O desenvolvimento do sítio de Barreiras se inicia ao redor do porto fluvial no século XIX, com a produção do látex e o fluxo de mercadorias alimentícias e ouro do Goiás e Minas Gerais, como vemos nas imagens. Esse desenvolvimento foi se ampliando a partir do incentivo do Estado da Bahia na agricultura no século XX e a criação de novas ligações rodoviárias, permitindo uma modernização na produção agrícola e um maior fluxo de produtos e pessoas na região, causando, dessa forma, êxito rural, impactos no meio ambiente e um crescimento da periferia na cidade em questão. Como vemos aqui na segunda imagem, Barreiras recebendo pelo porto uma população para moradia, e na terceira, os primeiros caminhoneiros que ligavam Barreiras ao Distrito Federal com as novas rodovias. Os materiais encontrados a partir de artigos e livros publicados fazem maior referência ao processo de formação da malha territorial do oeste baiano e de Barreiras, a partir da construção viária, fluvial e do crescimento do agronegócio. Porém, é possível analisar também, nas fotos antigas de Barreiras e nas falas da população antiga local, uma formação arquitetônica, estética e cultural que difere do resto da Bahia e uma urbanização modificada com a influência de outros estados e o meio econômico. Aqui nós temos imagens do Cine Teatro Vitória e do Cine Teatro São José, nos anos 28. Aqui a Casa do Doutor Orlando e a Casa Vermelha. Discussão. A localização privilegiada de Barreiras a coloca em uma rota de passagem que começa com a abertura da bacia do São Francisco e continua com as novas rodovias implantadas, dos estados de Goiás, Distrito Federal, Piauí e Minas Gerais, para o litoral da Bahia e para a região nordeste do país. Dessa forma, Barreiras foi se desenvolvendo arquitetônica e culturalmente com as influências dos estados citados, além também dos sulistas que vieram com a modernização do agronegócio. É possível analisar dessa forma que expressões culturais e artísticas como a música, festas voltadas para a agricultura, a culinária baiana, sulista e mineira combinadas e o dialeto da região são resquícios dessas transitoriedades, trocas, idas e vindas que ocorreram e ocorrem na encruzilhada barreirense. Aqui nós temos o 7 de setembro e o Carnaval, nos anos 70. Aqui o desfile de Miss Exposição Agropecuária e a Exposição Agropecuária em 1976. Aqui nós temos a fachada do aprendizado agrícola de Barreiras e o desfile de primavera. Palavras-chave: História urbana, Oeste baiano, Bacia do Rio São Francisco, Barreiras, século XIX, XX, História cultural. Colaboradores: Juarez J. Santos, assistente administrativo do Museu Napoleão de Matos Macedo, Inês Pita de Almeida
e Neri Teste. Obrigado.